Olá, nós estamos aqui com Mary e você. E hoje eu tenho comigo a Beatriz Carvalho. Ela é historiadora. Bia, muito obrigada pelo convite, você ter aceito esse convite que foi tão rápido e você... Não, vamos lá. Nós estamos com um Mary e você especial em homenagem ao Rio Grande do Sul. E eu sei que mesmo que você não tenha nascido no Rio Grande do Sul, mas você é uma gaúcha. E você vai explicar para a gente um pouquinho disso, da tradição gaúcha e tudo aquilo que a gente sabe que o povo do Rio Grande do Sul carrega. Eu quero contar para você um detalhe da minha vida. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas quando eu casei, eu fui transferida para o Rio Grande do Sul. Então eu comecei a minha vida com o meu marido lá no Rio Grande do Sul. E quase que o meu filho nasceu em Porto Alegre. Eu já estava grávida, mas aí depois eu regressei para o Rio de Janeiro e aí ele nasceu sendo carioca. Mas a sementinha foi no Rio Grande do Sul. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui e fico muito feliz de ter aberto essa oportunidade de falar um pouquinho do Sul e das nossas tradições. Como você disse, Mary, eu sou paranaense, porém eu me considero gaúcha porque todo mundo pergunta. Meu pai é nascido no Rio Grande do Sul e minha mãe de Santa Catarina. O gaúcho não é só o rio-grandense. O gaúcho é aquele que traz e cultua as tradições, as tradições campeiras, campesinas, esse uso e costume que veio desde o tempo antes do Brasil colônia, lá com os nossos povos, com os nossos indígenas, né, os nossos povos originários, e depois quando era cisplatina, querendo ou não, o nosso indígena que foi, né, que estava nas reduções jesuíticas e que desenvolveu usos e costumes e que depois isso foi, né, não se alastrando, mas eles foram se expandindo pelo Brasil. Nós temos gaúchos argentinos, gaúchos uruguaios. Inclusive nós estamos vestidas de prendas, né, com roupas tradicionais. Indumentárias tradicionais. Olha, deixa eu ler para você só uma coisinha aqui da internet, né? Mas aí você vai esmiuçar para a gente melhor. O Rio Grande do Sul se destaca em função do seu povo enaltecer essas práticas tradicionais, né? Não deixando desaparecer comportamentos, expressões que vêm de muito tempo, como você falou, lá dos povos originários. O gaúcho se orgulha dos seus costumes e mesmo que muitas vezes resida a milhares de quilômetros da sua terra, como eu já conheci gaúchos nos Estados Unidos, no Japão. Vários lugares. Eles permanecem cultivando essas tradições. São milhares de pessoas espalhadas pelo mundo que preservam e mantêm as tradições gauchescas e surpreendem alguns que nem são bem entendidas, né? E a gente quer que você explique um pouquinho o porquê faz isso, porquê fala aquilo. Por exemplo, roda de chimarrão. Eu vou ler o que está na internet, você que vai dizer se está certo ou errado. A roda de chimarrão é reconhecida imediatamente em qualquer lugar onde está se ocorrendo, né? Senta-se todos ao redor, né? E tem aquela cuia. Trata-se de um ritual que obedece uma série de regras. Sim. Olha, eu nem sabia dessas regras. Onde o companheirismo e a amizade são celebrados por aqueles que participam desse momento. Não é somente beber um chá quente. É um ritual. É um ritual. Na realidade, assim, o chimarrão, a erva mate, ela veio com o povo indígena. Eles tinham esse costume. E foi trazido para nós. O Rio Grande do Sul, digamos assim, abraçou essa forma. Essa cultura. Então, o tropeiro... Imagine, Mary, naquele tempo, século XVII, século XVIII, as estradas eram os caminhos indígenas. Então, era a base do lombo da mula. Com frio, com chuva, o que te aquecia?
Era o aquela chá. água quentinha, aquele chá. Então, eles, né, eles se juntavam e aquilo trazia histórias, trazia lembranças de casa. E isso foi, sabe, é um costume que foi trazendo o amor, o carinho. Então, o gaúcho sempre fala assim, minha prenda me espera com o mate pronto. Então, naquela roda é estimulada uma conversa. Uma conversa. É normal nessa roda de chimarrão os amigos falarem da sua vida. É E isso? o compartilhar, porque nós compartilhamos a cuia. Eu li aqui que o chimarrão é uma bebida amarga, servida, eu já bebi, lá no Rio Grande do Sul. Eu confesso que achei um pouco amargo mesmo. Depende da erva. Possuindo uma bomba por onde o líquido é solvido. A água do chimarrão deve estar em uma temperatura de 80 graus. Ela não pode chiar, ela não pode ferver. Antes de ferver, né? E não queima a cada erva. membro da roda toma todo o líquido. Sim, até roncar. Até roncar, que lhe é oferecido. Depois se reabastece a cuia com água e passa para o próximo membro da roda. Sim, eu estou fazendo um mate para a nossa roda de chimarrão. Sou eu que sempre vou servir com a minha mão direita. Se eu estiver com a minha mão direita ocupada, eu sempre vou dizer, me perdoe a mão, mas é a do coração. Porque eu sempre vou dizer, é hospitalidade, a nossa hospitalidade. Então, o paranaense tem muito costume de dizer, vem tomar um cafezinho aqui em casa. O gaúcho vem tomar um mate. Ele quer que você frequente a família dele. Ele quer que você faça parte. Mais. Exatamente. E existe vários tipos de mate. Tem o mate doce, que nós fazemos para as crianças, que é feito numa cuia de porcelana, que é feito com açúcar queimadinho, que tem aquele gosto de leite, é feito com leite e açúcar queimado, para as crianças não se acostumarem com o amarguinho do mate. Nós podemos colocar camomila, algum outro tipo de chá. Também a flor de anis. Então, ele vai, você pode, né, identificar. Cada um tem um mate que gosta mais. Tem alguém que gosta do mate um pouco mais frio, tem gente que gosta do mate quase queimando a boca. Então, vai de costume. E temos o mate gelado, que é o tererê, que é do Rio Grande, lá do Mato Grosso. É uma erva um pouquinho diferente, mas também. Só que lá é um calor imenso. Como é que você vai, né, toda hora tomar o mate quente? Como eu falei que eu nasci no Rio de Janeiro, eu gosto de mate gelado. O tererê é feito com suco de limão. Suco uma de limão. Delícia. Maravilhoso. No calor é muito bom. E é uma erva um pouco diferente. Mas né? é a erva mate. É erva mate, mas o processo dela é um pouco diferente, porque é erva para tererê. Mas é interessante a gente saber isso, que a roda de chimarrão não é somente beber um chá, mas é o compartilhar ali, conversar. É como se fosse assim, né? Um exemplo, o jantar à mesa, toda a família junto. Mas aí, na verdade, porque eles ficavam no campo, né? Ali, lá no passado, né? Sentavam-se ali, como você falou, para se aquecer. Os tropeiros, né? Tropeiros. Então, eles sentavam e conversavam, talvez contando a história da viagem, o que eles enfrentaram, né? Exatamente. Assim então, o peão da estância, né, os peões da estância, eles trabalhavam por etapas. Então, há 6 meses numa estância, numa fazenda, 3 meses na outra. Então, eles voltavam para casa de tempos em tempos. Então, ele tinha um rancho onde ficavam os peões. À noite, eles faziam a roda de mate deles. Sim. Era hora do descanso, era hora da conversa. Outro costume da cultura gaúcha, frequentar o CTG. A sigla CTG é usada para designar o Centro de Tradições Gaúchas, um espaço como um clube, onde muitas atividades são realizadas para celebrar os costumes do seu povo. Por lá você encontrará churrasco, delícia, pratos típicos, shows, músicas tradicionalistas, danças típicas que são lindas, chimarrão, esportes que envolvem atividades campeiras. Conta pra gente sobre o CTG. Então, o Centro de Tradições Gaúchas, nós somos um movimento organizado. Então, existem departamentos. Tem o departamento artístico, e tem as danças, as músicas, poesia. Nós temos o departamento campeiro, que é a parte campeira mesmo, de laçar, né, o cavalo. Né? Temos a parte esportiva, né? Nós temos a bocha,
né? Que veio exatamente da imigração italiana, que trouxe junto também o truco, a canastra, a tava, que é o jogo de osso. Tava? Não, eu não conheço. Tava é um jogo de osso. É muito bacana, é bem antigo. E nós temos também a parte cultural. Então, o CTG é uma entidade cultural. Então, ele traz valores, nós temos crianças pequenas, nós temos nós chamamos os grupos de dança de invernadas. As invernadas pré-mirim, que são crianças até de 5 a 9 anos, até a Chiru. O Chiru é o mais velho, é a pessoa mais sábia, que é acima de 50 anos. Então, no mesmo lugar, dança o neto e o avô. E tanto o neto quanto o avô, eles cantam, se eles quiserem, eles dançam, eles contam causos, que são as histórias. Quando eu fui ao CTG, isso que me despertou uma atenção, e eu gostei muito, porque é um ambiente familiar. É um ambiente familiar. A família é a base do CTG. E nesse movimento organizado, nós temos competições, festivais. Então, esses festivais são grandes, são festivais que movimentam uma cidade inteira. Nós chegamos a ter de 500 a 3, 4 mil pessoas no final de semana, num dia, num festival desse, porque tem competições de canção, de declamação, diferentes de chula, tipos, que é uma dança tradicional só masculina, das danças tradicionais, que são as danças folclóricas, e temos as danças de salão também, que são as danças fandangueiras. E são competições. Então, existem campeões estaduais, campeões nacionais. Então, ele gera todo esse movimento. E na cultural, as meninas que quiserem participar de concursos do prendado, que nós chamamos, que pode se tornar primeira, segunda e terceira prenda, e os meninos também. Aí são concursos de beleza? Não, é um concurso cultural. Cultural? Essa prenda, ela não é a Miss? Não, você faz uma prova escrita. Olha. A prova tem história. Mas elas são bonitas também. Também. Bonitas, mas não é isso, não é entra, de beleza. Não é de beleza. Não tem essa. Não ganha nota por ser mais bela ou não. Você faz prova de história, geografia, você tem redação, você tem que saber dançar uma dança tradicional, uma dança fandangueira, tem que saber fazer uma comida tradicional, você faz uma pesquisa histórica. Então, aqui falou comidas, pratos típicos. O que seriam esses pratos? Sim. São pratos típicos não só do Rio Grande do Sul, mas, como eu disse para você, do gaúcho. Então, a maioria do pessoal só lembra do churrasco e do... Por isso que eu estou perguntando, para você falar para a gente coisa diferente. E do arroz carreteiro. Por exemplo, nós temos um aqui que é bem do nosso gaúcho paranaense, que é a paçoca de pinhão. Olha. Que é a carne de porco, né, assada, né, o pernil desfiado bem fininho. Aí nós temos o pinhão cozido, aí você pica o pinhão e soca no pilão. E vai socando, põe o pinhão, a paçoca e vai pondo farinha. E daí faz aquela paçoca de pinhão com a carne e você come com pão. Com pão? Com pão, sim, porque a carne vai soltando, porque você não chega a assar ela para ela ficar muito assada, ela fica bem mais úmida, assim. E daí ela vai umedecendo a gordura da carne vai umedecendo a própria farofinha, né? E daí se faz a farofa de pinhão. Nós temos sobremesas como o Chico Balanceado, que é banana... Chico Balanceado. Chico Balanceado, que é banana com suspiro. Olha. Então nós temos... Conforme a região, tem sua especificidade. Sim. Por isso que eu digo, o gaúcho, ele não cabe num livrinho. Tem muitas coisas pra gente descobrir, né? Cada região, ele desenvolveu, ele veio morar pra cá, por exemplo, ele veio morar na Lapa, por exemplo. A Lapa, ela tem a sua especificidade da região, do clima, então ele se adaptou e desenvolveu costumes ali também. Então, existem, sim, diferenças, né? Mas não são desigualdades, né? Mas diferenças. Então, é riquíssima a cultura. E você traz, querendo ou não, nós não podemos não trazer um pouco da influência também dos imigrantes. Então, por exemplo, o meu marido, ele é gaúcho do Rio Grande do Sul, ele é rio-grandense, ele nasceu em Nova Araçá, uma cidade bem pequenininha, perto de Passo Fundo, que foi fundada por italianos. Então, ele tem... já tem o lado italiano. Então, a polenta. Então, digamos, eu vou participar de um concurso de prenda naquela região, eu vou levar uma culinária que conte a história da minha família. Ele usa bombacha, ele é gaúcha, tradicionalista, mas ele tem essa cultura italiana também. A família é a base de toda essa cultura, né, gaúcha. Outra coisa que nós temos aqui, que são
Aqui no Paraná, nós temos 350 CTGs. 350 CTGs no território paranaense. Então, tem bastante. Agora, se a gente quiser visitar o CTG, a gente pode participar dessas coisas, assim? Claro. Ou tem que ser... Nós temos as domingueiras. Todo CTG tem. Sempre tem as domingueiras. Ou então, no sábado, eles fazem um almoço que é aberto a todo e qualquer público. Legal. Se você quiser participar das danças... Aí você entra em contato com a patronagem. O patrão é como se fosse o presidente da entidade. E daí você tem os ensaios. Né? São algumas danças, são 32 danças tradicionais. 32? 32 para adultos. E sempre casal? Casal, sempre casal. Sempre com casal. Sempre casal. Individual só chula, e daí os individuais, que é a declamação, canção, senão são sempre em casais. Mais uma tradição, sol e bergamota. Nos dias de inverno, nada melhor do que ir lagartear em um local aberto, onde o sol possa esquentar a temperatura do corpo, ficar e saboreando a bergamota, que na verdade é apocampo, tangerina, mimosa, né? Tradições gaúchas na culinária. Nós temos 3 pratos que são mais conhecidos, como você falou, churrasco, o arroz de carreteiro e sagu com creme. É uma sobremesa. Principalmente ali, Caxias, Bento, é a parte italiana, né? É. O sagu com vinho. Com vinho, né? Vinho, feito de vinho. E Isso que eu o lembrava tradicional é vinho colonial. Sim. O vinho colonial, bem do, né? E com o creminho por cima, o creme branco, que é o creme o batidinho com açúcar. Nós temos aqui também umas expressões que são bem usadas pelo povo gaúcho ou rio-grandense, não sei. A gente agora fala assim, bah, isso a gente ouve bastante, né? Que é uma expressão que expressa um sentimento como alegria, espanto, medo. Tchê, expressão utilizada para chamar a atenção de alguém. Que tal, usado para perguntar se tudo está bem. Lamber a cria, mimar o filho, desabar o tempo, que é chuva forte. Acabresto, controlar, submeter. Louco de especial, diferente, muito interessante. Te larguei para as cobras. Eu acho que desprezou, não? Desistir de alguém. Chamar na chincha. É chamar a atenção. Mas tem outras que você também pode dizer que a gente não... bombear muito, né? Bombeie alguma coisa para mim, olhe. Fala que você falou da sua avó. A minha avó. A minha avó tinha que era sua nona. Que é a minha nona. Então, ela tinha o costume de dizer assim para mim, faz um favor para a nona, bombeie os carmim, que o zóio da gateada já tá preteando. Quer dizer... Que era os carminhos nas meias. Tem que traduzir isso aí, por favor. Olhe as meias para a avó, porque tá vindo chuva. Porque o gato no campo, quando o olho dele fica todo escuro e ele se esconde, é porque tá vindo temporal. Ou a cuscada tá alvoroçada. Cusca é o cachorro. O cachorro começou a ficar alvoroçado, latia, porque tá vindo vento e tá vindo temporal. E carminha eram as meias. Caramba. Bombear era olhar, né? Então, eu sempre levo essa frase comigo nas minhas palestras, porque as pessoas acham diferente. E para ela parece outra língua, tem que traduzir, idioma, né? Tem que traduzir. Parece um dialeto. E a Bia, ela também é apresentadora, né? Tem o seu programa Papo Campeiro. Fala pra gente como surgiu esse programa e qual é a pegada dele, né? É um programa cultural. O programa nasceu, na realidade, no coração do meu diretor, do Clóvis Torres, que é um gaúcho de nascimento rio-grandense, que sempre quis fazer um programa, algo nessa linha aqui no Paraná. Sim. E ele percebeu a representatividade e a importância dessa cultura do tradicionalismo no Paraná. Então, ele vem há muito tempo já com essa vontade. Daí ele fez o convite, tanto para mim quanto para outro apresentador, né, o Israel. E nós trouxemos essa parte, a cultural, né, a parte cultural, a parte artística, a parte campeira e também a história.
Sim. Porque nossa história se mescla. Querendo ou não, nós somos todo um país só. É um Brasil. E o sul do Brasil é diferenciado. Nós temos especificidades diferentes do Nordeste. Então, nós temos que valorizar isso. Então, A e o Papo valorização das nossas raízes. Das nossas raízes, exatamente. Muitas vezes, Mary, nós damos muito valor ao que vem de fora do estrangeiro. Sim. Porque não que seja ruim, longe disso. Mas nós temos a nossa cultura, nós temos a nossa identidade. Eu acho que isso é desprezar aquilo que você tem. E nós somos ricos. Por que valorizar o que vem de fora? Nós temos a nossa raiz. Eles lá fora valorizam a raiz o que deles. Nós temos aqui. Não, a raiz deles. A tradição do país deles e tudo. Se a gente falar, os Estados Unidos, por exemplo, né, tem toda a história dos ingleses que foram para lá e começaram, primeiros colonos. Isso, começou. Eles não apagam essa história e não ficam olhando para outros lugares e dizendo, lá é melhor, lá é mais bonito. Não, nós temos que sempre valorizar as nossas raízes. E eles lá gostam da nossa tradição. Claro. Quando algum estrangeiro vem para cá, ele pergunta a tua dança tradicional, o teu prato, e é assim, o teu porque idioma. Eles se identificam também conosco, porque nós temos uma miscigenação bem grande, como nos Estados Unidos também. Sim. Né? As colônias, né? Asiáticos, né? Africanos, europeus, judeus, todos foram e formaram os Estados Unidos. E nós aqui, o Brasil, também temos muitas influências, né? Sim. Então, a gente tem que reconhecer isso, valorizar e não esquecer, não deixar de lado. Poxa, como você falou, na tradição de vocês, quem tem mais idade é mais respeitado, Sim. porque tem mais histórias para contar. Povos antigos, como chineses, japoneses, eles respeitam os idosos, exatamente por isso. Não se apaga a história de uma pessoa, de um povo. E nós temos que ter isso dentro da gente. Eu acho muito bonito, eu respeito muito isso de vocês. E essa proposta desse programa é muito válida, né, porque nós temos muitos gaúchos, né, que não é somente quem nasce no Rio Grande, aqui no Paraná, né, e em muitas partes do Brasil. Então a pessoa, porque ele passa pela internet? Pela internet, sim, nas redes sociais, através do YouTube, Instagram. Então, e assim, está acessível. E é acessível. E é uma porta para o artista. Nós temos talentos maravilhosos, né? Eu tenho um pezinho na arte, né? Então, meu pai foi circense. Então, eu tenho um pezinho na arte. E a arte, ela salva a alma. Então, a música nativista tem que ser valorizada. As nossas poesias, nós temos poetas maravilhosos. Então, as danças são maravilhosas. Nós temos profissionais maravilhosos nesse meio. E o Papo Campeiro está abrindo a porta para mostrar isso, não só para o Paraná, mas para o Brasil todo. Pro mundo, né? Porque a internet é o mundo. Agora, o que é bem interessante ver jovens. Eu vi a jovem tocando, ela está tocando, como é que chama? Gaita. Né? A gaita. Jovem mesmo. E tem outros tipos de músicas ou danças que eles podem ali, para jovem, fazer. Não é uma coisa de outro mundo. Não... Música para mim tem que ser com guitarra, mas é da raiz, só dela saber, não, os meus avós, eles ouviram essa música e amaram, então isso fala lá dentro da alma, como você falou, né? E as crianças, né? As crianças dentro do CTG, elas brincam. Elas brincam. Isso. Então, tudo isso, você como também educadora, que também eu como educadora, nós sabemos a importância disso para a criança. Para o desenvolvimento do caráter, da identidade da criança. Lá ela aprende a ter regras, aprende a ter valores, aprende a ter disciplina, sem deixar de ser criança. Ela inventa as brincadeiras, nós contamos lendas, sabe? Nós fazemos festas para eles, é tudo muito lúdico. E ela aprende dessa forma. E assim vai crescendo, tem uma infância saudável. Até a alimentação. Nós cuidamos muito da alimentação. E assim, não é só dentro dos CTGs. A postura dessa criança fora, na escola, é diferente. Essa criança se torna um jovem diferente, se torna um adulto diferente, porque você aprende, por exemplo, num concurso de prenda, você tem que apresentar a sua pesquisa histórica. Quando você chega na faculdade, você tem que apresentar a sua pesquisa e seu artigo. Sim. Você já tem essa bagagem. Já não tem mais aquela timidez de falar em público. Exatamente. Né? Há um estímulo. Foi assim que eu me desenvolvi.
Eu era muito tímida, mas tímida ao extremo. Eu jamais imaginei que um dia eu ia ser professora. Porque eu não falava em público, mas nem que me pagassem. Eu tinha Mas problema de pelo dicção. convívio no O CTG, aprendizado, exatamente, desenvolveu. Ao longo, claro, de 35 anos é bastante tempo, Sim. mas desenvolveu. E é isso que nós fazemos com a criança. Nós trazemos a inclusão. Nós temos síndrome de Down, nós temos autistas. Isso faz a diferença. Sim. Faz a diferença para a Quer sociedade. dizer, há um ambiente favorável para todos. Para todos. Para todos. E o Papo Campeiro está exatamente trazendo isso. Revelando isso. pra Revelando todos. isso, porque as pessoas não conhecem. Não, a gente não conhece nada sobre isso. Não conhecem. Então, é uma abertura. Na verdade, a gente pensa assim que é uma coisa fechada. Por isso Não que eu é. perguntei, Não pode é. visitar? Pode? Nosso coração é grande. Nós falamos assim que na nossa porteira não tem tramela. É. Né? Então, é só dizer um ô de casa que você é muito bem-vindo. Mesmo que não goste muito de tomar chimarrão, né? Não precisa. Tem café com bolinho, café de chaleira, café com bolinho, não tem problema, né? Isso daí não tem problema. Olha só, Bia, é claro que nós falamos de coisas muito boas, gostosas, a gente não pode deixar e nem ignorar todo o sofrimento que o povo rio-grandense está passando e que, graças a Deus, nós temos visto a solidariedade vencendo o egoísmo, em que as pessoas estão se dividindo, dando um pouquinho delas para aliviar tudo que tem passado, né? Por exemplo, na nossa igreja já foram 4 carretas com água, com ração para os animais, com roupas, com alimentos, com cestas básicas, e fora outras pessoas que estão ajudando imensamente. Para a gente terminar, porque a gente já se estendeu um pouquinho, eu gostaria que você falasse naquela câmera uma palavra para essas pessoas que estão, sabe, com familiares lá, e estão com o coração apertado. E, claro, a gente tem acesso a algumas imagens que não faz bem para algumas pessoas, né? Mas diga alguma coisa para essas pessoas que estão nos assistindo. Meus irmãos, amados, meu coração entristece. Metade dele está de luto e metade dele tem forças para ajudar vocês a se reerguerem. Nós somos um povo aguerrido. Aquela velha história, não podemos se entregar para os homens, não é mesmo? E Deus está no comando. E tudo vai passar. Eu tenho certeza absoluta. Não só o Paraná, o Brasil inteiro, todos os gaúchos de coração e os que não são também estão do seu lado. É difícil? É. Vai demorar um pouquinho? Vai. Mas nós estamos com vocês. Tenham fé, não desistam e te digo, o que nós aqui do Paraná, o Papo Campeiro, e eu tenho certeza que todo esse povo paranaense puder fazer por vocês, pode ser o mínimo, o pouco, eu sei que vai ser muito. E do fundo do meu coração, vocês estão em nossas orações todos os dias. Fiquem com Deus. Muito obrigada, Bia. Então esse foi o Mary Você especial, em homenagem ao Rio Grande do Sul, com toda a tradição gaúcha, né? Podemos entender um pouquinho mais. E queremos dizer que, como a Bia falou, nós estamos com vocês em oração e em ação, dando aquilo que a gente pode para aliviar a sua dor. E você que tem familiar lá, tenha isso em mente, Deus está sob o comando. E nós queremos desejar o melhor para vocês. Um abraço para todos e até a próxima.